Eu tenho certeza que você não gosta de jogar contra pino alto. Se você for a maioria, você não sabe jogar contra pino alto. O pino alto, na verdade, você precisa treinar bastante para se acostumar a jogar contra, mas antes disso você precisa saber que tipo de efeito que está voltando, né? Porque o efeito ele inverte, quando que ele inverte, né? Aí você precisa saber essa parte técnica aí, tá? Uma dica rapidinha aqui é, quando você devolve a bola para baixo, para o jogador de pino alto, ele manda para cima. E quando a bola tá para cima, você manda a bola para cima, a bola volta com efeito para baixo. Teoricamente é isso aí. Falar é fácil, depois é importante agora é treinar, tá bom? Eu tô falando sobre isso porque hoje eu fiz um treinamento com o jogador Wilson, é um aluno meu. Eu teoricamente eu não tô pegando mais aula particular, mas ele já é um aluno antigo e quando eu decidi que eu não ia mais pegar aula particular, ele não quis parar, então hoje eu só dou aula particular para ele porque ele não quis parar. Estava fazendo um treinamento com ele, ele é do V60, ele tem mais de 60 anos e ele hoje em 2024, no momento que eu estou falando com você, eu acho que ele está em segundo lugar no ranking brasileiro. Daqui a pouco vai ter o campeonato aí brasileiro. Vamos ver se ele consegue subir no pódio aí, que é o sonho dele, né? Ele está trabalhando para isso, treina bastante. Ele vem de longe, né? Nós estamos aqui na zona sul de São Paulo e ele vem de Ibiúna. Demora 1 hora e pouco para vir até aqui, mas ele vem aí 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Ele está vindo aí treinando bastante para realizar o sonho dele, né? A dedicação é muito importante, né? O Wilson, ele era jogador, quando ele veio treinar comigo, ele era jogador lisa, aí nós conversamos e decidimos mudar de estilo para pino alto. Então ele era caneteiro lisa e aí nós mudamos para caneteiro pino alto. Caneteiro não, né? Clacineta, né? Na parte de trás da raquete, ele tá usando uma borracha lisa. Como recurso, ele usa de vez em quando, sim, a borracha de trás, né? Para sacar, por exemplo, para fazer algumas outras jogadas aí. E aí eu tava fazendo um treinamento com ele, né? De uns 10 minutos mais ou menos, e eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre o nosso treino. Aí eu vou explicando para vocês um pouquinho e tal. A gente vai se conversando um pouquinho aí e depois eu queria saber se você gosta desse tipo de conteúdo também, tá bom? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Aqui nós estamos treinando na ATM, né? Eu só dou treino na academia ATM. Aliás, para quem quiser conhecer a Academia ATM, venha nos conhecer aí, fazer uma aula, vem conhecer a família ATM aqui, tá bom? Na ATM nós temos 7 mesas e nesse horário que eu dou aula para o Wilson, né, é um horário que nós chamamos de horário livre, de terça e quinta. Aí ele toma 1 hora de aula particular e aí do lado esquerdo seu, né, eu acho, tem o pessoal, você tá vendo o pessoal jogando aí, é o treino livre, né? São 6 mesas jogando e uma mesa lá dando aula particular, que é eu com o Wilson ali, tá? Então a gente deixa ali aquele separador ali, porque a gente usa muita bola, né? Então qual que é o treinamento aí? Com o Wilson, né, eu faço vários treinamentos, várias simulações, né? Porque é importante... Opa, agora a raquete enroscou na mesa e voou aí. O Wilson é assim, ele vai em vários campeonatos, aí cada campeonato que ele vai, ele traz alguma coisa que ele teve de dificuldade, e aí a gente vai tentando melhorar isso aí, né? Hoje não, hoje o treino foi exclusivo aí para ver como é que ele tá jogando, então eu falei para ele que eu ia sacar, e aí a gente ia jogar, eu ia fazer vários testes, né? Eu ia sacar com efeito para cima, como eu saquei agora lateral, né? Para baixo, para cima, né? Para ver como é que ele tá, né? De vez em quando a gente usa umas técnicas aí para poder depois usar no Instagram, né? No Instagram, usar alguns cortes aí, algumas jogadas boas e tal, né? Então, aí, ó, essa jogada aí, se tivesse entrado, podia ir pro Instagram, né? Mas, pois é, então aí eu tô fazendo vários testes com ele, né? Tô sacando pra cima, tô vendo se ele tem habilidade ainda pra dar um cato, né? Saco na paralela pra sentir, pra ver se ele tem, se o reflexo dele tá bom. Eu faço vários testes aí, né? Agora eu coloco bem curtinho lá para ver se ele consegue se mexer bem. E aí também a dica, né, como eu falei para vocês, né, ó,
Quando eu mando para cima, volta para baixo. Quando eu mando para baixo, a bola volta para cima, né? Olha lá, mandei para cima, volta para baixo. Aí eu cozinho e dou choto. Cozinho e dou choto, né? Então é assim que se joga contra um jogador, pino alto, né? Só que falar é fácil, né? Na hora H, você tem que ter um pouquinho de prática, né? Eu faço isso aí porque no começo eu também não sabia, né? Jogar contra pino alto, não sabia quais eram os efeitos. Se não desse esse toque, cairia, né? Que eu vou dar de novo, ó. Será Pra que dá pra baixo ouvir tem que o dar que o eu tô toque falando? firme, isso. Senão ela cai. Eu tô falando para ele que quando o efeito tá muito para baixo, tem que dar um toque firme para tentar neutralizar o efeito, né? Senão ela cai. Né? Então eu estava falando que aí, então eu tenho facilidade porque no Japão, eu dei aulas no Japão durante 22 anos e muitas das minhas alunas, né, que lá eles chamam de mama-san, são jogadoras já com uma certa idade, que já formaram seus filhos, e tem muita aula, eu só dava aula particular lá no Japão, né? E aí eu dava muita aula particular para elas, e na categoria delas lá, de 40, 50, 60 anos, tinha muito pino alto. Então eu tive que aprender a jogar contra pino alto. Então eu coloquei um pino alto e eu fiquei treinando durante meses para aprender, para sentir o que o pino alto tem dificuldade ou não. Por isso que eu tenho essa facilidade. Então eu recomendo para vocês, não que vocês mudem de estilo, né? Mas assim, se você tem um rival que joga com pino. Agora um pouquinho de efeitos laterais aí. Então, se você tem um rival ou dois rivais que jogam contra pino alto, a recomendação é o quê? Você contra, treinar com alguém que jogue com pino alto, né? Primeiro você tem que aprender quais os efeitos que volta, né? Que aí eu dei a dica aí, né? Que cozinhando a bola volta para cima, dando choto a bola volta para baixo, né? E vai jogando assim, até você colocar bem a bola, tentar direcionar, deslocar o adversário, né? Lá tá vendo? Você vê que é sempre assim, cozinhada e choto, cozinhada e choto, cozinhada e drive, né? E é assim que depois você vai direcionando, né? Então a recomendação seria você encontrar algum. Ó, essa bola aí é uma bola morta que eu tô sacando, né? Vamos ver se eu saco de novo. Meu push tá mais forte que meu drive. Ah, não, agora voltamos ao normal aí. Então, assim, é importante você investir em você. Se você tem condições financeiras e você tem um rival que joga com pino alto, invista, arruma alguém que jogue com pino alto, peça para ele. Se for necessário, pague para essa pessoa. Como eu fiz no Japão. Eu dava aula particular, eu era caneteiro, só que para eu conseguir dar aulas para as minhas mamaçãs, eu tinha que jogar de pino alto. Aliás, hoje aqui, nesse treinamento de 10 minutos, eu tô jogando no meu estilo, né? Caneta, então eu tô para sentir como é que ele tá de nível, né? E ali aqui eu tô dando algumas dicas para ele, para fazer assim, assado e tal. Mas geralmente, o Wilson também tem muitos rivais que jogam com pino alto. E aí o que eu faço? Não tem nada. O que eu faço? Eu mesmo jogo com pino alto, às vezes a aula inteira eu fico de pino alto e fico treinando ele para que ele se acostume com os efeitos também de pino alto, né? Então é assim que a gente treina. As pessoas, não tem muita gente que acha que a borracha vai fazer diferença, a borracha vai fazer milagre. Não, é o treinamento diário, né? Treinamento, a montagem do treinamento, né? Como você vai montar um treino para cada atleta, e aí você encurta o caminho para ele melhorar, né? Aí vocês devem ter percebido aí, ó, eu saco em vários lugares, tô testando ele, né? Para ver que tipo de saque ele gosta ou não gosta, saco na esquerda, saco na direita, mas assim, na teoria é tudo assim, ó, depois que saca, ó, volta para baixo, cozinha, volta para cima, ataca, é assim, tá bom? Então, eu acho que já está acabando o treino aqui também, né? Então, deixa eu aproveitar aqui e
voltar na tela aqui. Ah, eu não pedi, né? Hoje eu não pedi, né? Se você não é inscrito aqui no canal, lembra-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Eu sempre esqueço de pedir, né? E então, eu posto vídeos aqui de quinta e domingo, 8 horas da noite, vídeos na horizontal, e segunda-feira, live ao vivo. Se você tiver alguma dúvida sobre tênis de mesa, apareça lá 8 horas da noite. 8 horas, tá? E pode perguntar o que você quiser lá. Tem algumas regrinhas que na hora eu explico o que é, o que não é, né? Que não pode fazer spam, essas coisas assim. E eu explico tudo, depois a gente começa a live, né? Eu começo a responder, são 2 horas de live e eu respondo durante essas 2 horas, é só resposta de lives, né? Não tem um tema, né? Cada live, por exemplo, um tema. Ah, hoje eu vou ensinar saque, depois um tempinho que sobrar eu vou responder as perguntas. Tem esse estilo de fazer live também, mas como tem tanta gente que tem tanta pergunta e eu não consigo nem responder 1/3 das perguntas, não dá para eu fazer um tema e depois responder só um pouquinho das perguntas, né? Então eu prefiro, por enquanto, responder só as perguntas e só disso acaba a live e fico 2 horas respondendo as perguntas. Então a dica, né, seria você chegar cedo, porque muitas perguntas ficam sem resposta. Tá legal? E aí, antes disso, né, antes de terminar a nossa... Tá aparecendo uma live aqui, né? O nosso vídeo de hoje, né? Da horizontal. O intuito de hoje foi te dar uma dica, né? De como é que se joga contra o jogador pino alto, né? Você viu aí que eu saco para cima, volta para baixo. Depois eu cozinho, volto para cima, eu espero essa bola e tento dar uma finta, direcionar bem a bola, fazer com que ele chegue atrasado. Depois, ele chegando atrasado, eu desloco. Mas sempre bola para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E falar é fácil, fazer é difícil, né? Mas pelo menos você precisa dar esse start, saber qual o efeito volta, e essa foi a dica de hoje. Eu acho que é uma dica que valeu a pena para você, e se você também chegou até aqui, até o final desse treino, agora você vai me fazer um favor de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos do tênis de mesa, e para eles aprenderem também, né? Não seja egoísta aí, compartilha com os amigos, né? Como eu também não estou sendo egoísta aqui de esconder os meus treinos aqui, só porque o meu aluno também não quer que eu mostre como é que se joga contra um pino alto, né? Porque ele joga com pino alto e os rivais deles aqui estão vendo esse vídeo aqui, com certeza, né? Mas não tem problema, né? Enquanto o pessoal tá indo, eu já estou voltando, já estamos bem adiantados aí, já preparando ele para os rivais aí, né? Enfim, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com seus amigos aí, não seja egoísta, né? Compartilhe com seus amigos aí, e aí você também me ajuda de alguma forma, né? Como eu estou te ajudando aqui, ensinando aqui a parte de como jogar contra um pino alto, você me ajuda aí compartilhando e também comentando aqui se gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de dica, né? Desse tipo de treinamento que eu faço lá. É assim que eu dou treino lá na academia, né? E espero que você tenha gostado e até a próxima aula.